Hoje eu vou ter o prazer aqui de conversar com o Guga, né? Tenho orgulho de dizer, eu conheço o Guga de Floripa, Manezinho, tá certo? Fala, Guga, tudo bom, meu amigo? Beleza, Seven. Pô, o Guga de Floripa, o pessoal vai achar que é o cara do tênis, né? Mas, É, mas, mas sim, mas vim de Floripa, né? Mais um Guga. mas perguntar aqui no meio da comunidade de código quem é o Guga de Floripa mais famoso, eu lhe garanto que ninguém. Tem gente que não sabe quem é o tenista, não, viu, velho? Você assumiu, na verdade, a direção do canal, né? Antes de mais nada dizer, né? Nesse novo formato que a gente está tendo aqui, tá? Só para o pessoal saber, é a primeira vez. Tivemos aí a primeira participação do Felipe, né? Direto lá da conferência. Foi bem legal ele ter comparecido aqui, dado uma luz para a gente aqui de como as coisas estavam acontecendo lá, né? Pronto. Tá. Só antes de eu entrar nesse assunto que pode acabar se estendendo, falar sobre, já que você tocou no assunto do canal, né? Que foi assumida, na verdade, esse canal ele começou pela Season, daí a Season estava sem tempo para dedicar a ele, daí teve várias pessoas que contribuíram com o canal, agora há pouco o William fez bastante coisa bacana também pelo canal, e, a ex-galera lá da Vigo, né? E agora tá assim, eu abracei a ideia, não vamos deixar esse projeto morrer, mas também tá aí, né? Quem quiser ajudar, contribuir com esse canal, isso aqui é uma comunidade, né? Esse é o chamado, assim, porque gente é muito bem-vindo, né? Mais gente para colaborar com o canal. Então, você perguntou quando que eu comecei programação, em 2003, há exatos 20 anos atrás, lá em Floripa. Comecei ali a fazer meus HTML, na época nem a CSS ainda, era tabelas, fazia HTML em tabelas, e nem lembro direito como é que fazia as coisas, mas de alguma maneira a gente fazia funcionar, né? Mas o meu primeiro site foi feito em 2003, para minha mãe, na época. E daí comecei a fazer isso como profissão, para conseguir recursos extras, né? Eu era bem jovem. E daí segui por esse caminho, sempre gostei muito, acabei, daí estava fazendo publicidade na faculdade, isso daí eu fui fazendo no Rio Grande do Sul, acabei largando e fiz uma faculdade de web design e programação, uma tecnólogo na Unisul, e sempre fazendo, no início, muito freelance, trabalhava muito por conta própria, até que eu comecei a entrar assim, em agências, fui action scripteiro por bastante tempo. Sempre. Também. Eu era o cara do Flash até o dia que o Steve Jobs matou o Flash, Ah, naquele eu dia assim lembro, que ele lembro. deu aquela carta no lançamento do iPad, naquele dia eu olhei aquilo e disse, cara, eu vou voltar para o JavaScript. É, E fui convencido ali naquela carta. E sempre curti muito a web, inclusive aquela carta falava muito sobre uma web aberta, tal, que é bem o contrário da App Store hoje em dia, né, que é super fechado. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de filosofia é o que traz as pessoas hoje para o Remix também, né, que é essa paixão pela web, usar a plataforma, o potencial dela, né. Mas daí no meio do caminho, sim, trabalhei em vários lugares, os lugares mais notáveis, assim, eu diria que foi a Engage, que foi a empresa responsável por fazer o site aquele Catarse, que é a maior sim, plataforma sim, de correto. crowdfunding da América Latina, né? E, e dali da Engage, na época que a Engage estava acabando, as pessoas da Engage foram para vários lugares do mundo, assim, gente no Canadá, na Alemanha, em tudo que é lugar. E eu tive essa passagem por São Francisco, onde trabalhei numa startup, isso já era 2014, por ali, fiquei uns 2 anos nessa função, mas então tentar voltar ali, então ali por fim de 2013 para 2014 eu fui para São Francisco, e na época estava bem no lançamento do React, assim, o React veio a público no fim de 2013,
E quando eu cheguei em São Francisco, tava muito essa discussão, o que a gente vai usar, Ember ou Angular e tudo mais, e eu vi o site do React, e gostei muito e adotei desde o primeiro dia, fiz lá o primeiro curso de React Training que teve com o Michael Jackson e Ryan Florence, que são os criadores do Remix. Já começou bem, né? Com um professor bom, né? Sim, e foi o primeiro que eles deram, o primeiro curso presencial, eu diria assim, do mundo de React, né? E comecei com eles bem e comecei seguindo eles ali, conheci os... Eles já estavam, assim, nesse curso que eu fiz, estava o pessoal da Netflix, pessoal da Uber, não lembro se tinha pessoal da Airbnb também, tinha bastante gente, assim, das startups ali que estavam bombando. E estavam tudo nesse curso, assim, né? Eles estavam dando esse treinamento para empresas ali. Poucas pessoas estavam como eu, assim, que vinham de uma startup menor e tal. Exato. Fica... Bom, continuar falando de mim. É meio estranho, assim, ficar falando de si, mas eu entendo. Interessa as pessoas que querem passar por demais, essas coisas, interessa né? demais, com certeza. Por isso que eu estou perguntando. Primeiro eu estou matando a minha curiosidade, né? Eu vou fazer um gatilho com isso, então. Então, outra curiosidade, no caso aqui, essa empresa que eu estava, startup, que chamava Neighborly, lá em São Francisco, ela me pagou esse curso, e daí depois eu também consegui que eles me pagassem a viagem para Paris, para a primeira React Europe que teve, que foi quando o Dan Abramov apresentou o Redux, lembra daquela apresentação clássica lá em Paris? E eu tava sentado lá dele, cara, quando ele... Tipo, eu já tinha visto ele, assim, pelo Twitter e tal, e eu vi o cara ali suando, assim, 2 minutos antes da apresentação dele, com tela de erro, tudo pediu mais. Pediu uma dica. Que ele ia apresentar. Não, deixei ele quieto, porque o cara tava tendo bug, não, assim, 2 se ele minutos pediu a antes dica da pra você, apresentação. pô. O cara nervoso ali. Mas, cara, na época eu ainda não tinha noção do quanto fantástico que ele era, né? O cara é um showman, aquela apresentação foi memorável. Ele deu uma apresentação ótima agora na Remix Eu assisti, Conf muito também. boa. Ele é muito bom. E a postura dele, sempre foi um cara que eu admirei, assim, eu gosto da forma como ele se comporta no Twitter, né? Então é isso, e daí depois, ali por 2016 para 2017, eu tive um burnout, depois dessa experiência toda, muito tempo pensando em código. Quem nunca, né? E daí eu fiquei uns 2 anos, cara. O meu burnout isso, foi 2 anos que eu não queria nem olhar para o computador, assim, tipo, daí fui fazer yoga e foi todo um outro rolê, né? Eu entendo, eu tive o mesmo problema com minha sogra. 2 anos sem querer olhar para ela. Burnout de sogra. Essa é um pouco mais comum, ou tão comum quanto, na verdade, né? Papai, é brincadeira. Mas é isso, vai que elas assistem isso aqui, é brincadeira, é isso. Vai que elas assistem isso aí. Essa vida de programadora, a gente também é estimulado a ficar muito tempo aqui estudando e a tal da fatiga do JavaScript, né? Pô, se eu estava lá no início dessa bolha do React e tudo mais, eu peguei todo esse período da fadiga do JavaScript. Eu pulei pelo Angular, nunca mexi com Angular, né? Fui direto do Backbone para o React. Mas, enfim... Daí voltei a programar depois de um tempo com a Season, que é a empresa que o pessoal da comunidade Remix conhece também, Sim. que reunia ali metade das pessoas da antiga Engage, então já eram meus colegas de muito tempo atrás, de mais de 10 anos atrás, e então me sentindo em casa e sempre buscando assim esse equilíbrio, né, para não ter mais burnouts e tudo mais. E o meu gatilho que eu falei é que as pessoas que acham legal isso, o cara estava lá no primeiro curso de React, e depois Remix, cara. Remix é essa tecnologia super promissora que ainda está no início, que as pessoas ainda estão muito vidradas ali no que tem muito marketing, que é o Next ou outras coisas, e o Remix está ali, ó, bombando. Você vê que hoje o Next acabou de fazer um release ali que finalmente ele alcançou uma coisa que era tão fundamental no Remix, que já tinha quase 2 anos, que é essas mutations, né? Então, quem chega hoje para essa comunidade do Remix tem essa oportunidade de pegar os primeiros lugares ali da fila e
né? Quem chega primeiro na festa. Justamente, ou seja, o mesmo momento que você entrou lá no início do React lá, você está chegando no mesmo momento agora com o remix também. A ideia é essa, né? Certo. Exatamente. É, Exatamente. Fala. Não, acho que eu fiz esse era o gancho que eu queria fazer, né? Esse pronto, mas não, estímulo. mas eu achei massa você pontuar justamente o momento certo, a hora certa, que inclusive também parece que você sempre está no momento certo com as pessoas certas, né? Porque você teve naquele momento lá e você teve aquela oportunidade com o Michael e com o Ryan lá no início do React e também novamente se reencontraram, adivinha como? Com o remix, com quem? Com o Michael e com o Ryan na primeira conf lá do remix, você estava presente também lá na primeira conferência lá. E você teve a oportunidade, mais uma vez, também Isso. de estar com esse pessoal lá. Na primeira teve o Ryan Dow, teve um monte de gente. Então, bom, Inclusive, fale. desculpa, mas esse é um assunto que algumas pessoas, até conhecidas, assim, digo, pessoas que já estão nesse meio do remix, ficaram um pouco preocupadas, assim, com esses lançamentos do Next, né? Porque o Next chega com esse marketing absurdo, assim, estilo Apple, né? Mas, cara, eu acredito bastante no remix, assim, até pela filosofia bem open source, assim, tipo, por exemplo, a gente não teve muitas novidades absurdas lá na Remix Conf, né? Talvez algumas pessoas estivessem esperando, assim como o Next lançou essas features e tal, mas a gente não pode esquecer que o Remix, ele tem o roadmap deles aberto, todo mundo pode ir lá, olhar no que eles estão trabalhando. Agora, uma coisa que eu tenho E, observado, Guga, aí você pensa, se eu vejo se eu estou pensando errado, porque eu vejo muito, por exemplo, no Brasil, a gente está falando de Brasil, né? Em Brasil aqui, você sabe que tem aqui um grande mercado de ensino no Brasil para dev, essas coisas todas, né? E tem um hype uhum, tremendo aí em cima de Next, né? E o que acontece? E o que é que eu vejo? Só que tem muito garoto chegando aí agora, se iniciando na programação e já de cara o sonho dele ser um programador em Next, né? Com aquela visão de que todo mundo está contratando o Next, então vamos aprender Next. Agora, então tem esse movimento. Agora, por outro lado, eu vejo um movimento um pouco mais silencioso, mas eu acho que talvez mais forte, que eu tenho visto as pessoas que estão começando a se aproximar mais do remix são o que pessoas donos de empresas, CEO, então pessoas que fazem a coisa mudar de direção lá na base, entendeu? Ou seja, é o que vai uhum. determinar o futuro deve que ele precisa ter. Então eu tenho visto muito isso. Não sei se você tem essa visão também, se eu estou errado pensando sobre isso. Geralmente, eu vejo assim, o remix, não querendo dizer que essas comparações elas sempre são polêmicas e tudo mais, Sim, mas sim. geralmente as pessoas que eu vi que se afinaram assim com o remix eram pessoas mais experientes, até porque o remix ele tem um saudosismo, assim, tipo, ele pega muito pessoas que estão há tempo nessa carreira, porque ele faz você validar conhecimentos que você tinha 10 anos atrás, que você volta a pôr em prática, entende? Então, eu acho que e essas pessoas que estavam lá 10, 15 anos atrás, que sabem da simplicidade que era fazer os apps, e a gente conseguia fazer apps satisfatórios, e daí a gente começou a migrar para toda essa era de SPA, e isso foi gerando toda uma complexidade absurda, e muitas vezes a gente pensa, cara, isso aqui não pode ser a melhor forma de fazer isso, porque era muito mais fácil, e a gente tinha resultados parecidos, assim, né? Então, toda essa complexidade inerente, assim, dos SPAs, quem estava se dando conta de que tem que ter uma forma, que é um equilíbrio entre aquilo que a gente fazia e o que a gente consegue hoje, eu acho que foram as pessoas que reconheceram mais cedo o potencial do remix. E, De realmente se dar conta de que os browsers evoluíram muito, a gente pode com- usar os web standards, né? e- Que são coisas que, cara, se a onda do remix passar, a gente está aprendendo 90% do que a gente está fazendo é web standards, então a gente está usando a plataforma mesmo, E né? é uma coisa que eu também falo para quem está começando, eu dou aula aqui para iniciante mesmo, né? O cara está começando com HTML, CSS, JavaScript, e na aula de HTTP, essas coisas, bem reforçada com os padrões web ali, o response, request, cabeçada, todo esse processo FAT, né? FAT API. Então o que acontece? Ele aprende aquela base ali das fundamentos de web, poxa, quando ele vem para Remix, ele não precisa reaprender nada, é só ele botar em prática aquilo que ele já aprendeu, né?
tem essa vantagem também que ele já economiza passos naquele imenso roadmap que a gente conhece de front-end, né? Que o cara tem ali, e depois mais um longo de back-end, né? Antes de mais nada, só queria pedir uma coisa a vocês. Ó. Aqui nós somos, como o Google falou, é uma comunidade. Então tem um Discord oficial do Remix Run, né? Que você pode acessar no Discord. Eu vou deixar o link embaixo aí. E dentro lá da sala lá, tem uma salinha lá, só para os brazuca lá, certa sala Brasil, dentro do servidor. Lá você pode encontrar a gente, falar diretamente com a gente lá, pode compartilhar conhecimento, certo? E também, se ela precisar de alguma ajuda, a gente está sempre à disposição, um ajudando o outro, como também trazer informação, né? Sempre está chegando gente nova lá com bastante projeto legal, como chegou o Alan, chegou o Lucas também com outro projeto, já vocês vão ver aqui. Então, estão convidados a participarem e conhecer a comunidade, sendo bem acolhidos, principalmente por Guga aí, ó. Precisar aí, pode chamar, que ele está sempre à disposição, tá certo? Então, tratando-se de remix, o que a gente ia pontuar? O que uma pessoa deve saber como pré-requisito para começar a pegar, eu vou começar a estudar remix hoje. O que é que você listaria? Assim, partindo do zero, assim, né? Pense o programador iniciante. Eu vou considerar que pelo menos ele já fez ali o básico de HTML, CSS e JavaScript. Isso eu acho que é o mínimo. Isso aí, vamos considerar que partindo daí, né? Partindo desse ponto, né? Que eu acho que daí não tem como não ter isso, né? O que é que você acha do próximo passo? Então, já tendo passado por isso, esse básico, né, tem que pensar também que o Remix vai ser uma porta para o mundo do back-end, né? Então, além desse básico disso que seria os fundamentos do front-end, o básico dessa comunicação entre front-end e back-end, né? E que seria, assim, HTTP, os verbos HTTP, esses padrões, né? Como é que as coisas funcionam, essa comunicação, né? Protocolo React, HTTP, né? Protocolo HTTP, estudar direitinho Protocolo ali, HTTP, response, request, entender direitinho os cabeçalhos, os header, todos esses processos aí de fundamento de HTTP, pronto, isso aí é um ponto, beleza. Boa, sim, decorou bem mesmo, né? E React, com certeza, porque você vai estar mexendo com React, só que o que acontece é que com Remix você vai usar menos das features que mais dão bug do React, que é, por exemplo, menos use effect. Então é o seguinte, você está me dizendo que você, usando o Remix, você vai deixar de sofrer por alguns bugs, certo? Que você encontra quando começa a trabalhar com React. O que seria isso? Quais seriam os problemas que você... Cara, eu atualmente, na minha empresa atual, eu estou trabalhando num código Next, né? E é um código Next de uma galera bem boa, assim, porque na empresa ali todo mundo é sênior, é uma empresa com poucas pessoas, né? Só que aquele código Next é feito da forma pré-remix, né? E pós-SPI, pré-remix, né? Nessa era da complexidade. E que é esse código React que, cara, tem use effect em tudo que é componente, use effect para fazer autenticação, para fazer redirecionamento pelo app. Todas as coisas que deveriam ser feitas por um controller do MVC, né? Para quem tem esse conceito de MVC, quando você tem esse server-side rendering, né? Quando você pode... você tem esse servidor que recebe as requests e retorna as responses, você pode fazer usar esse controller, que digamos seria as loaders e actions do Remix, para fazer essas coisas básicas, né? Tipo, ver se o cara que está chegando aqui é autenticado, ver se ele pode ver esse conteúdo, ler o conteúdo lá chama teu model, o que for, para ler os dados que forem necessários e massagear os dados, aquela coisa toda. Para onde que tem que redirecionar essa pessoa? Ela não está autenticada, joga lá para a homepage, tudo mais. Então, toda essa questão do fluxo, né, de você controlar o usuário pelo app e também a comunicação daquilo que está aparecendo no front-end, aquilo que está lá no seu banco de dados. Qual que é o caminho, né, entre o que está ali, tipo, a sua listagem de usuários e a sua tabela de usuários no banco de dados, né?
se você não tem esse server-side, se você não pode fazer esse código pelo server e você está fazendo isso dentro dos componentes do React, você está usando um monte de use effect e tudo mais, ou libraries que usam isso, né? Sim. E Entendi. ali, para manter essa sincronização, sabe? Que, O tipo, estado. eu atualizei o usuário no banco e mais o meu estado local. Essa área que eu chamo de data layer é aonde está, assim, ó, nos lugares que eu trabalhei, nos times que eu vi, é onde está 90% dos bugs, sabe? E por isso que o Remix foi tão bacana, assim, porque ele elimina a necessidade de você dar manutenção para essa data layer, né? O Remix é exatamente isso, ele faz essa comunicação para você. Parecido com aquilo que o React fez com o DOM, porque hoje em dia a gente não tem que ficar decidindo como ir lá e mexer no DOM. A gente controla o estado e o DOM é atualizado automaticamente, né? Claro que uma vez que outra você tem que usar essas habilidades mais antigas, assim. Mas com o Remix, ele fez isso que o React fez para o DOM, ele fez entre front-end e banco de dados. Ele faz essa ponte, assim, onde você atualiza algo lá no server e isso é refletido no front. Eu ouvi alguns depoimentos de pessoas falando o seguinte, que também ele está também fazendo uma coisa que é trazendo o programador front-end para o back-end, o tornando full stack de uma forma mais sem sofrimento. Ele está indo de uma forma tranquila. De repente ele olha assim e fala, peraí, olha, agora eu já posso ser full stack, né? Você falou, aprende React, certo? Aprendeu lá React, o básico do React, certo? Aí, falando do básico do React, eu vou retomar o outro assunto que a gente estava falando, mas para a gente só concluir, né? O básico do React, aí seria justamente em termos de estado, que você tem aquela parte toda do React ali, você tem os nativos dele, né? Os hooks dele ali, né? O state, o context, né? E acho que é Reduce, né? Acho que é Reduce, né? Dele mesmo, né? Fora, aí tem as libs externas, né? Que são muitas, né? Que aí não é nem o caso. Então, essas aí, você acha que isso aí também é necessário ele se aprofundar no estudo de React antes de pular para o Remix? Olha, atualmente eu sugeriria a pessoa a pelo menos ler o melhor recurso que eu acho que é de React, que é o site oficial do React, porque depois que o Dan Abramov liderou esse time para melhorar a documentação do React, eles fizeram um grande exemplo ali de documentação. Tem tutorial, ele é muito bem dividido ali, ele mostra o que é para iniciante, intermediário, o que é mais avançado. Então, eu acho que pelo menos você não precisa se aprofundar ali no avançado, mas se você der uma passada pelos conceitos básicos ali, dá uma bela lida na documentação, né? Sem se aprofundar muito no avançado, aquilo ali seria um requisito bem legal para programar em Remix depois. Então, ou seja, de React, saindo lá do básico, né? HTML, CSS, JavaScript, claro, fundamentos básicos de HTTP, foi o que a gente falou aí, né? E simplesmente o React básico, onde você pega tudo, você vai lá diretamente na documentação. Eu li todinha aquela documentação, achei maravilhosa essa documentação nova. E tem para quem quiser, tem quem gosta de aprender mais detalhado e quem gosta de aprender através de exemplos também direto com a mão no código também, tem lá dentro da documentação nova, né? Porque você falou desse lance do Remix, essa porta de entrada para o back-end, né? Você realmente você pode começar como front-end, quando você se dá conta, você já virou um full stack. Virou um full stack. Você tá tão perto assim, né? Mas dá para você usar o Remix como você usaria o Next, por exemplo, como um BFF, por exemplo, né? Um back-end for front-end. Você interage com uma API e está usando. E vai jogando para o front-end. Faz só essa ponte, né, entre a API. Só os dados que a tela precisa mesmo para exibir. Exato, mas daí você tem uma API, de fato, construída por pessoas boas de back-end, mas se você vai por esse caminho de ir assim, total, 100% remix, que é uma possibilidade,
Daí também você vai ter que estudar coisas de Node ou Pronto, Dino, se você for usar exato. Cloudflare, Isso que eu ia né? falar. Como que eu envio e-mails, né? Como que Isso. eu coloco coisas numa fila de processamento e tudo mais. E aprender E no. aí é onde o Remix ele não te entrega assim, um framework como o Rails, por exemplo, que ele te entrega tipo Rapaz, tudo pronto, né? Daí tem bastante coisa para você ter as suas opiniões, criar ou ir por um caminho tipo o Kenzie Dots agora lançou esse Epic Stack dele, sim, eu que vi. já tem um monte de coisa pronta, né? Tá. Não, esse ponto também eu queria tocar também, que era justamente o Node, certo? Saber ali gerenciamento de pacote, NPM ou outra coisa que ele queria usar ali, certo? Sim. É importante também, né? Ele ter esse conhecimento, fazer aplicações simplesinhas ali com o Node para ter conhecimento. Talvez até, não sei, se arriscar ali, talvez fazer um servidor com Express ali, para fazer uma API simplesinha, só com os verbos simples ali, para ele ter um entendimento que termina também, a gente está falando de standard também, né? Os verbos get, post, Isso. por aí vai, a gente está falando de padrão. Aí já está sabendo o que está acontecendo para fazer. Então, basicamente, eu acho que eu concordo com você. Essa é praticamente o meu pensamento também, para quem está querendo começar em remix, certo? Inclusive, vou deixar aqui, se alguém quiser, ou a gente for o caso também, um momento a gente talvez fazer esse caminho para aqui dentro do canal mesmo, sabe? Ter uns videozinhos aí, nessa jornadazinha aí, mostrando mão na massa para quem está querendo começar mesmo, sabe? Né? E tem um grande questionamento que é o seguinte, porque no último, inclusive ontem na conferência do Remix lá, o que aconteceu? Teve uma demonstração de usando o Remix para construir uma API, tá? A questão é, Isso. você acha que de fato a gente consegue fazer uma API, não sei se você já teve experiência de fazer uma API usando Node.js com o Express, certo? Provavelmente sim, Já. você tem um background Rails, mas não sei se fez, né? Você acha que dá para Uhum. sustentar? Porque na prática ali você está ali também usando o Node, tem o Lua Express também pelo fundo ali também. Você acha que é possível fazer uma API Uhum. sólida usando, em vez de usar o Node.js barra Express, a dupla famosa aí, utilizar o Remix só para construir uma API robusta? Depende o que é esse robusto, esse é meio subjetivo. Eu já fiz microserviço em Remix para um site no code ou low code, Eu sei. acho que era no code, né? E que ele tinha que consumir um serviço e tal, e eu estava tão ali no flow do Remix, fazendo um projeto atrás do outro, que eu simplesmente disse, não, vou fazer esse microserviço em Remix, porque tem toda o tooling ali, a configuração para TypeScript e tudo mais, já estava bem no flow, então eu fiz, né? Agora, robusta como uma API para servir alguma coisa, tem que só lembrar de algumas limitações. Por exemplo, o Remix ele vai aceitar GET e POST, né? Ele não vai aceitar os outros verbos HTTP, por exemplo, né? Porque os loaders são onde entra o GET e as actions são onde entra o POST, né? Sim. Que para um web app isso é o É o suficiente para tudo. suficiente. Porque tudo na web, ou você faz por GET com links ou formulário com Action GET, ou com formulário você faz POST. Então, Agora a gente ficaria. para fazer um web app, funciona, Certo, né? tranquilo. Agora a questão toda em si já é uma questão mobile e outros tipos de clientes, aí a coisa já talvez a gente tenha que entender, mas talvez seja possível, né? Não vamos dizer que não seja, né? É possível, por exemplo, você pode fazer o seu web app, por exemplo, em Remix, e aqueles loaders, aquelas actions, você pode reutilizar para um app mobile, por exemplo. Eu acho que Inclusive já fiz também app mobile em Remix, tá? App apps. nativo de App Store com Remix rodando dentro do Flutter. Um WebView, sim. Certo. Então, um WebView do Flutter, né? Sim. Porque é o Flutter? Pela facilidade de distribuir entre várias plataformas. E daí, aonde tinha necessidade de ir além do Remix da WebView, por exemplo, você quer acessar o Apple Pay nativo do telefone, né? Daí a gente criou um canal, o PubSub, assim, essa comunicação, um frameworkzinho para fazer essa comunicação entre a WebView do Flutter com o código nativo mesmo, né? E
mas a gente acabou usando bem pouco. Até achamos que ia usar mais, só que acabamos usando pouco, né? E na RemixConf agora teve uma apresentação sobre uma pessoa que explica esse processo, que ficou muito parecido com o nosso, da Season, na época, né? Eu fiz mais eu e o Dani, mexemos nesse projeto. Só que o cara usou o React Native. Só que eu acho que eu ainda não assisti essa palestra, mas pelo pouquinho que eu vi, assim, eu acho que é muito parecido. Eu estou reassistindo devagar cada uma com mais detalhado e alguns eu estou dando uma olhada no código lá, porque foram bastante material, né? Tem bastante coisa legal ali para a gente dar uma olhada. A gente está sabendo que logo está chegando aí a versão 2 do Remix, né? E o Remix está com uma filosofia que o pessoal gosta, tá elogiando bastante, que é a questão de se preocupar com o dev, com quem está programando, para você não ter problema de quebrar o seu código, certo? Então eles já estão dando uma coisa, preparando a gente para as mudanças, para você não ter ter uma quebra do seu software durante essa transição, quando sair a versão realmente a 2, né? Então lá nós temos lá umas flags lá que eu acho que por padrão já vêm ativadas, né? Se eu não me engano, na versão atual. A versão atual, qual é a versão atual? 1.16. 1.16, certo? Então, a primeira coisa que a gente nota de diferença, que a gente nota que é bem perceptível, é a questão do nosso route, né? Nested router, né? Que foram modificadas, a forma como elas eram feitas anteriormente nas versões anteriores, né? Isso já é o que já vai ser aplicado na versão 2, tá? E é o seguinte, claro, já tem bastante gente usando, mas eu gostaria que você desse um overview sobre essas novas rotas, certo? Como elas são feitas agora, ainda são em arquivo, certo? Mas tem algumas coisas a serem pontuadas aí, né? Eu queria que você falasse sobre elas e você já está usando, que eu sei. E o que você percebeu em termos de vantagem. Você falou, pô, realmente, ó, isso aqui realmente melhorou bastante a parte do dev aqui, com essa nova visão de Nested Route. Uhum. Só deixa eu corrigir, que não é que o Nested Routes mudaram, né? O que mudou é a convenção dos nomes dos arquivos de rota, né? Tá correto. Que até chamaria de Route File Naming. Isso. Oficialmente eles chamam assim, eu tô com a aba aqui do browser aberto. Tá pescando, né? A forma, nada, quer dizer, as besteiras são as coisas espontâneas, mas as coisas que são certeiras é porque sempre tem uma colinha, né, sabe? A gente não é uns robôs. É para aprender, para eu não falar bobagem. Mas as bobagens sempre saem, tenho certeza que já falei algumas. Mas assim, o que mudou, né? Até ficou meio mais parecido com esse novo router do Next, por sinal, né? Eu tô trabalhando com o Next, estou bem ligado, assim, como é que é o novo router do Next também. Mas antes, você tinha ali a pasta routes, né? Onde cada arquivo que você botava, ele era uma rota, né? E daí, para você fazer o nested router, né? No caso, como você falou, você tem, por exemplo, o dashboard, daí você quer dashboard/users, né? Daí você teria que criar a pasta dashboard, e daí dentro de dashboard, você botaria um arquivo users, né? E agora, eles chamam essa convenção nova tipo os flat routes, porque todas não fica mais rotas dentro das outras, né? Elas são todas na raiz do diretório routes, e essa aprofundamento, né, esse nesting, eu te corrigi no nested router, mas estou só falando de nesting, né? Então acho que você estava mais certo do que eu imaginava. Esse nesting, ele é feito a partir dos pontinhos, né, no nome do arquivo. Tem uma rota, tipo assim, sei lá, home, aí depois eu tenho lá um sobre, aí o ponto seria a segunda rota, um segundo arquivo. Isso. O mesmo exemplo que eu dei, o dashboard, daí faria uma pasta dashboard dentro de users, agora você vai ter o arquivo dashboard e o arquivo dashboard.users, né? Uhum. E daí, lógico, tem várias outras convenções, e tem os símbolozinhos de dinheiro, que que são para fazer os parâmetros de rota. Rota dinâmica. Entre outros truques, que dá para se aprofundar bastante ali lendo a documentação oficial, né? E assim, num primeiro momento que eu olhei para aquilo, eu
disse, sei lá o que é melhor, sabe? Tipo, é uma nova forma de fazer, A mesma tá mais coisa. parecido com o Next, Eu já estava acostumado com outro, agora vai ter que mudar, aquela coisa, né? Sempre na zona de conforto. Mas, depois de trabalhar um pouquinho, eu comecei a gostar, assim, porque eu, até na minha organização, na arquitetura dos meus projetos, eu gosto de ter um mínimo de aprofundamento de pastas nos arquivos. E eu ainda pretendo ter mais clareza do porquê disso, mas a impressão que eu tenho é que quando você tem essas coisas mais perto da superfície, você acaba tendo uma interdependência menor de arquivos e fica mais fácil de achar as Eu acho que eu coisas. gosto, é como eu falo com você, no caso eu tenho que resolver um processo ali de um post e eu encontro tudo ali pertinho que eu quero. De repente eu estou ali, aí eu tenho que Isso. navegar 3, 4, 5 diretórios para saber onde é que está outra parte. E aí tá tudo pertinho ali. Eu acho que Exato. acho que é mais ou menos isso, né? Exato. Essa experiência, na minha experiência, é, é sempre mais fácil de se achar no meio dos arquivos quando as coisas estão mais numa rota. Porque eu acho que parece que as pessoas não gostam de abrir uma pasta e ter uma lista de 100 arquivos. Só que eu não gosto de abrir uma pasta e abrir outra, e outra, e outra, e outra. Entende? E tentar achar uma coisa aqui, e daí você tem que usar lá em outro lugar que não tem nada a ver com aquele ali. Então, talvez agora você vai precisar criar uma outra pasta em outro lugar, ou você vai fazer um import muito louco, assim, longo, assim, o caminho absoluto ou o caminho relativo, Então, né? nesse caso aí, então, nesse novo sistema aí agora, então eu posso colocar o meu arquivo como antes, ele vai ser uma rota baseada em arquivo do mesmo jeito, correto? Agora a vantagem que tem agora Isso. que você está me dizendo é que eu posso colocar outras coisas além deles dentro da minha pastinha, Isso. entendeu? E daí tudo fica no mesmo nível, né? Então você tem routes e daí você tem dashboard ou dashboard.user. Só que daí, em vez de fazer arquivo, você pode fazer uma pasta que segue a mesma ideia, né? E daí dentro da pasta você vai colocar o arquivo route, que é a rota de fato, mas daí você coloca o seu componente, o seu arquivo de teste, o seu CSS, se você usar CSS assim separado, né? Eu atualmente uso Tailwind só, mas algum arquivo de helpers ali que serve só para aquela rota, né? Então, Praticamente, desde que eu comecei tudo que eu preciso da minha rota, eu posso colocar tudo juntinho ali, já para Exato. fazer o render, tudo que necessário fazer o render está tudo ali. Então você tem um isolamento muito melhor de rotas, né? Como se cada rota de fato fosse uma aplicação separada, isolada, né? Então, antes você tinha essa necessidade de ficar criando outras pastas fora da pasta routes, uma rota de componente, uma pasta de componentes, uma pasta sei lá, de helpers, No, de coisas nesse, que ajudam ali nos loaders. certo. Você, no caso, Fala. na sua estrutura atual, você, por exemplo, tem os modos, né? Que antes vinha aquela separada, vinha os modos separados, vinha tudo cada um separado. Você agora está criando, você pega os seus próprios modos, por exemplo, como você falou, do dashboard. Você cria esse arquivo de modo dentro do próprio módulozinho ali da própria rota. Isso. É. Pronto. Se ele é específico para aquele lugar, e na Sim, sim, verdade eu sim. prefiro até, por exemplo, se eu ver que em uma outra rota eu vou precisar de uma coisa muito parecida, eu já vou por aquele caminho de a segunda vez é coincidência e a terceira vez que é repetição. Então, eu prefiro dar uma duplicada antes de sair fazendo abstração, porque daí você faz abstração muito cedo e quando vê, já vira aquele monstrinho, enfim, né? Então, eu gosto muito dessa isolamento de rotas e também essa collocation, né? Então, você tem ali uma rota, a sua rota dashboard, né? E daí você tem o dashboard header, por exemplo, né? Onde fica ali o usuáriozinho e tal. Cara, esse componente pode estar ali já na pasta do dashboard. Você não vai precisar usar ele em outros lugares, muito provavelmente, né? Então, ele não precisa Entendi. estar na pasta components, né? Longe, daí você que tem que ficar Eu achando. entendi. Porque se você coloca na pasta components, quando vê lá na pasta, na rota about, alguém vai usar esse dashboard header, só que daí vai passar 5 props para ele renderizar diferente, Agora, sabe? E daí começa esse ó, polimorfismo de componentes. talvez eu não tenha feito o meu dever de casa, mas com essa modificação, lá na documentação do Remix, teve algum texto, tem uma atualização lá falando
sobre isso? Eu tenho a Olha, impressão que não, sabe? vamos entrar na documentação hoje e ver como é que ela tá, porque não dá para dizer assim com certeza. É, A certo. única fonte confiável que a gente tem hoje no Remix, né, de atualização é a página de releases do GitHub. Você entra lá, github.com/remix, run/remix/releases, né? E daí ali vai ter cada versão e tudo que ela adiciona ali, quais são as diferenças, né? Essa é a única fonte confiável. E o código também, né? O código que de fato você instalou, Remix 1.16, vamos dizer, né? Mas a documentação, eles estão no processo, eles estão alcançando o que eles estão fazendo de desenvolvimento, né? Só que Entendi. justamente por causa disso, a documentação vai ter várias coisas desatualizadas, né? Infelizmente. Não, eu entendi. Mas nesse caso, tem a possibilidade de a gente dar alguma olhada nessa estrutura nova aí na sua máquina aí? Joga para minha tela aí. Pronto, joga pra minha tela. Eu gosto assim, o cara joga aqui que eu faço gol, né? Pronto. Vamos botar aí. Tá mostrando a Aí, tela? tô vendo aí, Dá 1.16, tá para vendo ver a bem? versão aí? Pronto, tá vendo. Essa página que eu falei, ó, Remix Run, Remix Releases, né? Ou quando você entra lá no Remix, você tem aqui as releases. Você chega lá nela, né? E daí você vê aqui, pô, lançou uma dica, né? Nunca atualize um pacote NPM, talvez só se é um patch, né, que mudou esse terceiro número, mas quando mudou esse aqui, eu nunca atualizo sem entrar na página de release do pacote, né? Ou seja, é uma coisa que eu faço bastante, atualizar os pacotes NPM. Então, eu estou sempre lendo as releases e vendo o que mudou, né? Os caras vão explicar aqui como é que vai ser o novo dev server, como é que você vai adicionar essa linha, vai remover essas três. Guga, E essa aqui é a melhor documentação. Guga, dê só mais um zoom aí no seu navegador, porque eu tô enxergando direito não. E provavelmente, pronto. Aí agora dá para enxergar. Beleza, agora tá massa. Aí tá bom, tá bom. Pronto, certo? Tá. Beleza. E eu estava mostrando mais ou menos isso aqui, isso, né? Que exatamente, tem tô os vendo. vídeos de como que... Exato. Daí você vê que o lance do Tailwind, agora ele não é mais Unstable Tailwind, você já pode usar a opção Tailwind mesmo. E é isso, você vê o que você precisa atualizar na sua app quando você atualiza o pacote, né? E as coisas que estão com prefixo unstable, eu já vi ali no Discord do oficial do Remix, tem várias pessoas dizendo, o dev server tá quebrando, e o cara tá usando o unstable, sim, dele, pô, se tu não quer que quebre, não usa o unstable ainda, deixa ele virar stable. Por isso que se chama unstable. Exato. Então, se você não tá afim de quebrar a cabeça com esse tipo de coisa, não usa o unstable, né? Mas, por exemplo, Tailwind já tá stable. E aqui também, deixa eu ver se eles estão falando sobre as rotas. Acho que talvez não é nessa release. Deixa eu ver. Routes. Preparando para a versão 2, acho que é aí, né? Vou ver isso aqui. Eu queria Route Conventions. Né? Então... na verdade, a gente pode entrar aqui na Route File Name Convention, né? Vamos ver aqui uma lista. Aqui. Eu vou pegar essa aqui e abrir o antigo aqui do lado. Deixa eu trazer mais para o lado. Então, olha como é que era antigamente, né? Você queria fazer um blog/post-id. Então, você criava uma pasta blog e dentro criava esse post-id. Isso aqui significa um parâmetro, né? Que você pode passar, sei lá, 3, blog/3, ou um ID, né? Ou blog categories, né? Ou só /blog cai no index, né? Daí a página about, a home do seu site, né? E na nova convenção, você vê que não tem pastas depois de routes, né? Ele não segue adentrando aqui. Eu tô vendo. Daí essa aqui é a homepage, eles fizeram essa convenção, eu não tenho certeza de por que fizeram isso, imagino que tem um bom motivo, mas os index, eles têm que ter o underline na frente, e daí você tem que about, daí concerts.trending, que daí ele traduziria para
concerts barra, aqui, ó, aqui a tradução, né? Então, isso aqui mapeia para isso aqui na URL, né? E então você acaba com esse arquivão aqui de rotas flat, esse diretóriozão de rotas flat, né? E daí todos aqui estão como ponto .txt, só que em vez de ser ponto .txt, você pode fazer uma pasta com esse nome, e daí dentro da pasta você faz a sua baguncinha lá, a sua organização. Como era o antigo? Você cria uma pasta e dentro dela vai ter o index da pasta, como era o antigo. Exato. Deixa eu ver ele entende a pasta com uma rota. Só que, na verdade, o index aí, no caso, é o arquivo route.txt. Isso. E não o arquivo index. E daí aqui, ó, por exemplo, ele criou aqui a pasta, em vez de ser .txt aqui, ele cria uma pasta. Daí dentro ele bota a route, né, que seria esse index, que é de fato a sua rota, onde você tem seus loader, action, componente, meta, links e tudo mais. E daí, isso aqui é alguma coisa, scroll experience, que ele precisou na landing index, algum arquivo ali que você desenvolveu. Provavelmente isso é a homepage do Remix, né? Ele tem um scroll experience, né? Você faz o scroll ali na landing page do Remix e ele vai contando toda uma história, né? Então, provavelmente, eles se inspiraram ali para botar isso aqui. Você tem todo um módulo aqui dentro que é voltado para essa experiência que você só tem na index, né? Então, você não precisa botar isso aqui em utils, helpers, não sei o quê, em outro lugar, em outras pastas longe. Ele é usado aqui, então ele está colocado. Você podia ter um arquivo de teste, route.spec.tst, scrollexperience.test.txt, e por aí vai, né? Alguma coisa .css. Olha aqui, ó, um JPG que é usado só nessa pasta aqui. Também é uma possibilidade. Na hora que eu falei do header, do footer, né? Então, você tem a landing, que isso aqui seria o layout, né? Então, essa página aqui, ela vai usar esse layout. E aqui no layout, ele está dividindo aqui os componentes, o header e o footer. Tem a route, né? Que vai dizer o header está em cima, o footer está embaixo, e o outlet está no meio, que seria o que chama aqui esse index, que vai renderizar isso aqui. E, cara, é uma organização que, após eu começar a usar, eu fui entendendo mais e fui gostando, assim. Acho que foi uma mudança bem favorável. Eu achei que também a ideia ficou boa, sabe? Mas como você já está usando no seu dia a dia aí, né? Tava usando, né? Aí falar, né? Mas eu também acho. Porque... só pela ideia eu fiquei meio assim, mas com a experiência no primeiro momento mais. Também, no primeiro momento, quando eu vi esses novos arquivos, eu fui pensando assim, mas por que isso aqui, né? Você queria falar alguma coisa? Que eu ia dizer, o problema das documentações é que tem a barreira do inglês e tudo mais, daí a minha dica é, cara, usa ChatGPT, pede para traduzir, resumir, né? Rapaz. E que o ChatGPT manda bem nisso. Manda bem, né? Na semana que vem aí você consegue, talvez, fazer uma live aí com o Daniel e com o Felipe, né? Para eles contar um pouquinho das novidades que vieram, né? Só que dessa vez eu vou ficar só assistindo. Vou fazer esse compromisso público, né? Compromisso exatamente. Público, eu estou lhe comprometendo. Vamos trazer o Daniel e o Freitag para falar sobre a Conf aqui. Isso, porque eles estavam lá, ele foi gentil com a gente aqui, entrou ao vivo lá, fez lá a participação dele lá, né? Sobre o primeiro dia, foi super bacana, super atencioso com a gente, né? E aí tem outras coisas, como você falou, sempre fala, né? Você que já tem experiência de conferência, que o bom da conferência nem sempre está na apresentação, está nos bastidores, nas coisas que acontecem em torno dela, né? Aí fica aí já você como conhece um pouco esses meninos aí, né? Faz o convite logo eles aí, compromete eles logo aí, vai. Deixa eles voltar, descansar, jet lag, e daí vamos fazer. Olha só, tá vendo? Viu aí você que é dev, vida de dev é isso, sabe? Jet lag e tal, viagens no exterior, conferências. Essa é a vida de dev. Então você que está chegando agora que você dev, tá vendo? Seu maior problema é só o seu jet lag, né, Guga? Pois é. Jet lag e burnout. Exato. E burnout, fala em burnout não, viu? Guga, nosso surfista favorito aí, né? Então vamos encerrar por aqui. Eu acho que foi massa a conversa. Achei legal aí, saber um pouco aí sobre como você começou sua carreira aí. A gente conversou um pouco. E com o tempo a gente vai melhorando aqui nossas conversas aqui, né? Como a gente vai aqui, ninguém aqui é profissional, a gente está aqui na boa vontade, né? A gente está querendo.
E simplesmente o convite está aberto, né? Você que quiser participar da comunidade, como o Guga falou, será muito bem-vindo. Já tem aqui o Lucas que está... Até falou com você, ele falou com você lá no chat, lá no Discord, ele falou com você, pediu uma dica lá. Ele tá trabalhando num software 100% remix lá, que ele está trabalhando com uma empresa. Eu até convidei ele para vir aqui para falar a respeito, né? E ele está ajudando bastante a gente aqui, nos bastidores aqui, tá? Certo? Com certeza. Valeu. Então é isso. Então é isso, galera. Também. Bom, um abraço para vocês da minha parte aí. Mais alguma coisa para fechar aí, Guga? Queria desejar um grande abraço aí e Feliz Dia das Mães. Estou super curioso para assistir Feliz Dia das Mães também. Né? Não sei quando que isso aqui vai ser, esse conteúdo vai ser lançado. De fato, o quanto antes, né? Feliz Dia das Mães para as mães. E tô louco para assistir as palestras da Conf também. Assistir uma meia dúzia. Vale muito a pena. O Keynote tá bacana. Palestra do Dan Abramov. Isso aí. Vamos seguir compartilhando conhecimento e, se possível, vamos se ajudar aí, né? Vamos fazer essa comunidade crescer. Porque, como eu falei, está no início. É bom chegar cedo. Pronto, legal. Então pronto. Então é isso aí, galera. Um abraço para vocês e até a próxima aí, viu? Um abraço para todo mundo aí.